você se desloca no trânsito de Porto Alegre? Sempre de ônibus. Quando dá, vem de carro. Um automóvel. Normalmente é a moto, né? Há pouco mais de meio século, o Brasil começou a se industrializar. Em nome do progresso, extinguiu a estrada de ferro e priorizou o asfalto. O trem e o bonde viraram peças de museu. Já o carro, o ônibus e o caminhão ganharam as ruas e estradas e trouxeram mais poluição. Hoje, as cidades emitem 70% dos poluentes que provocam o aquecimento do planeta. Boa parte é emitida pelo automóvel. O que se fez no Brasil, ao ter elegido o setor automobilístico, a gente poderia ter talvez elegido o setor de industrialização dos alimentos no Brasil, que emprega até mais gente, mas não houve nenhuma preocupação com as cidades, quer dizer, ninguém conversou com as cidades. Conversar com as cidades dá trabalho, é muita gente. A verdade é que o país investiu pesado na indústria automobilística, facilitou o crédito e realizou o sonho de milhões de brasileiros. Mas as cidades não prepararam as vias para receber uma frota tão grande de veículos. Em Porto Alegre, a frota é de 800 mil veículos, 1,9 para cada 2 habitantes. Resultado: o que era para encurtar distância ficou preso no caminho. É todo dia assim? É todo dia. O trânsito é caótico, né? Tá bem complicado, tá esgotado. Agora são 8 horas da manhã e a gente está na José de Alencar, na altura da Rótula do Papa, na zona sul de Porto Alegre. E como a gente pode ver, as 3 pistas estão paradas. Isso quer dizer que eu vou acabar chegando atrasado para a próxima entrevista. O trânsito esgotou aqui e em outros lugares do planeta em função da venda do carro. Um carro sendo de fácil aquisição e de uso irrestrito. Uma pesquisa feita recentemente mostra que Porto Alegre é a primeira colocada em tempo de viagem entre as capitais brasileiras, com 56 minutos em média por linha. Isso significa que os passageiros das linhas urbanas ficam menos de 1 hora em média no interior dos ônibus. Além disso, a frota de ônibus de Porto Alegre é considerada uma das melhores do país. Mas isso não significa que ela seja boa. A nossa frota é uma frota de ônibus, é uma frota, não é de ônibus, ela é de caminhões encarroçados, a sua maioria. Além das pessoas viajarem dentro de uma lata de sardinha, né? Porque não é chassi próprio para ônibus, mas a maioria dos ônibus que circulam em Porto Alegre tem uma suspensão muito dura que prejudica o esqueleto de qualquer pessoa, entendeu? Então, andar de ônibus faz mal à saúde. Hoje, Porto Alegre conta com 1.700 ônibus distribuídos em 400 linhas que transportam 1.100.000 passageiros por dia. É a capital onde a população mais utiliza transporte coletivo no país. Mas o que o usuário acha do transporte público? Pelo preço da passagem, ônibus não tem ar, tá um calor, todo mundo de pé. É muito complicado, né? Dá pra ver o tamanho da fila, chegam 2 ônibus da frente, o nosso ainda não veio, sempre tem atraso. A gente sai do serviço, depois de casa, a gente tem que esperar quase 1 hora aqui. Ontem eu demorei 2 horas para chegar em casa. A qualidade não tem como ser boa se ele é refém do congestionamento. O principal atributo na percepção do usuário é a rapidez do deslocamento. O segundo principal atributo do usuário é a confiabilidade dos tempos. Tá? Esses são os 2 principais que são derrubados pelo congestionamento. Nas últimas décadas, a cidade cresceu de forma desordenada. Aumentaram as distâncias e o tempo de deslocamento.
Mas o investimento público no transporte urbano não aconteceu na mesma velocidade. Não houveram obras de aumento de capacidade de escoamento. Quer dizer, a capacidade de escoamento do sistema viário é a mesma de 30, 40 anos atrás. É só dar mais espaço para o ônibus circular. É tirar o espaço do carro e entregar para o ônibus. Tomando em conta que um ônibus, ou um corredor de ônibus, uma faixa de ônibus, leva 10 vezes mais gente do que a mesma faixa entregue ao automóvel. Está muito claro o anseio do usuário, ele muito claramente expressa isso, né? E é muito simples a solução que o usuário quer, é só fazer. No mundo inteiro, a tendência é a de deixar o carro na garagem e usar o transporte público. Melhor do que enfrentar longos engarrafamentos, ficar estressado, baixar o vidro do carro e hostilizar alguém, ou meter a mão na buzina e aumentar ainda mais o barulho e a confusão no trânsito lá fora. Os níveis de hostilidade nesta cidade são muito grandes. Já me mandaram para todos os lugares possíveis. A EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, está reformando 3 grandes eixos viários da capital que vão ser utilizados para implantar os BRTs, Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, que proporciona mobilidade urbana, rápida, confortável, segura e eficiente. O sistema que foi desenvolvido, né, dentro do edital de licitação, tenho convicção que o transporte terá outro patamar de qualidade a partir do início da operação. Quando os BRTs vão estar operando? 2017. 2017, implantação do BRT. Isso, gradativamente. Enquanto os BRTs não ganham forma, os porto-alegrenses buscam alternativas mais sustentáveis para seu deslocamento. Alguns estão se utilizando do Bike Poa, que consiste no aluguel de bicicletas via internet. O sistema também é uma realidade em outras capitais. Aqui há 150 mil usuários cadastrados que pagam R$10 por mês para ter acesso a 40 estações de bicicleta compartilhada em 5 bairros centrais. É mais tranquilo deixar o carro em casa para até não estar procurando lugar para estacionar, então facilita bastante a vida da gente para estar andando em lugares pertos mesmo. Eu estou economizando no combustível e também praticando um exercício físico, né? Porque pedalar vai tirar a gente do sedentarismo. Porto Alegre é a penúltima de 20 capitais em extensão de ciclovias. O plano diretor cicloviário prevê 500 quilômetros de faixas exclusivas, mas hoje há apenas 25. A capital gaúcha ganha apenas de Manaus, que conta com 6 quilômetros, e perde por pouco para Salvador, que construiu 27 quilômetros de ciclovias. Em velocidade média, um ciclista levaria 15 minutos para percorrer tudo o que a prefeitura conseguiu aprontar em um ano de obras. Você não pode, assim, criar ciclovias somente para fazer política, entendeu? Para fazer, assim, aquilo que é politicamente correto, para agradar grupos. As ciclovias que eu vi instaladas aqui não atendem à norma de ciclovia. E nem é ciclovia, porque a ciclovia é uma via independente do tráfego, ela é segregada do tráfego, fora digamos assim, do ambiente onde andam os veículos automotores. Sim. E fora também de passeios. Aqui eles estão usando o passeio, trocando o passeio, quer dizer, prejudicando os pedestres para privilegiar um ciclista que outro que passa por ali. Flautista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Arthur, transformou 2 bicicletas em uma. Foi assim que surgiu a bicicaixa. Esse é um modelo muito antigo que foi criado na Holanda na década de 30, se não me engano. Arthur usa a bicicaixa para levar os filhos à escola e fazer passeios dos fins de semana. Costuma pedalar na faixa de automóveis e está sempre atento à sinalização de trânsito. É isso aí! Parabéns, irmão!
A bicicleta impactou de forma positiva a vida da família e trouxe uma expansão ainda maior do sentimento de liberdade. Pena que quem divide a mesma pista nem sempre respeita a magrela. Uma coisa muito comum é o famoso fininho, né? Que alguns chamam ironicamente a fina educativa. É aquele motorista que tem a ideia equivocada que o ciclista está no lugar errado, não deveria estar na rua. E aí, para educar o ciclista, ele passa assim em alta velocidade a 1 palmo de distância e quase mata a pessoa de susto. E realmente cria circunstâncias para acontecer um acidente grave, né? Aliás, isso não é acidente, seria um crime, né? Se andar de bicicleta no trânsito é arriscado, imaginem deslizar de patins pelo asfalto. É complicado, porque a gente acaba sendo muito pequeno e muito vulnerável, né? E às vezes também tem um pouco de desrespeito dos motoristas que acham que a gente não deveria estar ali, e aí é complicado de dividir espaço, né? Maurício gosta de se deslocar pelas ruas de maneira alternativa para apreciar aquela sensação de liberdade. E não se limita ao patins. Eu ando pela rua, né, pelo asfalto quando eu vou de bicicleta, porque de acordo com o Código de Trânsito eu tenho esse direito. Já ouvi muita gente me mandando ir para a calçada, me mandando ir para casa, me mandando empurrar a bicicleta, largar a bicicleta e pegar um táxi, tudo que é tipo de coisa. Desrespeito. Muito, muito, infelizmente. Não vou ser hipócrita também dizer que não tem muitos ciclistas que não respeitem as leis de trânsito. Tem bastante ainda, falta muita educação nesse ponto. Mas infelizmente a gente não está acostumado a dividir espaço. Como é difícil dividir espaço numa metrópole onde a mobilidade é cada vez mais espremida. E foi em nome dela que o espanhol Gonzalo Duran, que mora na capital gaúcha, aderiu ao chamado Expresso Canela. A maior parte de seus deslocamentos é feita a pé. Primeiro é saudável, segundo é cômodo, terceiro eu conheço mais a cidade e quarto não poluo. Caminhar em meio a um trânsito caótico, barulhento e hostil também tem seu preço. O desrespeito sideral, desrespeito gigantesco. Carros estacionando nas calçadas, desrespeito das faixas de segurança. Gonzalo é um ativista da caminhada. Criou uma página no Facebook para discutir a situação do pedestre na selva urbana. O resultado é só entre as pessoas. A troca entre as pessoas, porque as instituições não estão dando conta do recado. Não sei se é por surdez, não sei se é por má fé. Se as pernas os levam a qualquer lugar, que tal contar com a ajuda do skate para ir ao trabalho? Foi o que fez o designer gráfico Diego Rockenbach, de 30 anos. Cansado de tanto caminhar, decidiu encurtar a distância em cima de uma tábua com rodinhas. Eu consigo economizar o tempo, não me estressar com o trânsito, transporte público também, que muitas vezes é ineficiente, né? Não atende a necessidade, então eu consigo me satisfazer bem, né? Satisfazer a necessidade bem. Tá fazendo exercício, né? E tu não se estressa. Enquanto muitas vezes o trânsito está parado, principalmente no horário de pico, eu passo pelo lado, tá todo mundo parado no carro, e eu vou tranquilo, sem estresse, né? Entre uma manobra e outra, mas nenhuma radical, há sempre um buraco na calçada. Bastante buraco, né? Até eu com skate eu consigo passar por cima tranquilamente, mas até para os pedestres, né? É complicado. Imagina andar de skate em uma calçada como essa. E para quem caminha, quantos tombos já não ocorreram por aqui? Senhoras idosas, jovens, não tem idade. Tropeçou aqui, cai, porque é muito buraco nessa calçada aqui. As calçadas estão em condições de plantar batata. Se é difícil caminhar pela calçada, trafegar por esta rua no horário de pico é um inferno. Uma obra do futuro consulado americano interditou metade da pista. Olha o canteiro de obras aí. É pouco? E o carro do consulado estacionado em um local proibido? Reduziu todo o estacionamento que existia aqui antigamente. Essa cerca da obra ali, que avançou meia rua, né? Restringiu bastante o tráfego.
prejudicou os comerciantes. A fiscalização não chega. A fiscalização é difícil. Veja a seguir as alternativas que a população de Porto Alegre tem para fugir do trânsito congestionado da cidade.